Questão 1. A figura a seguir apresenta 6 possibilidades de interação, numeradas de 1 a 6 de duas espécies, A e B, e os efeitos que uma pode ter sobre a outra, em função da interação, que pode ser se for um mais positivo, negativo ou 0 se for neutro. Bom, e aí ele traz, esse esquema e aí pede o seguinte: marque a alternativa que exemplifica corretamente interações representadas na figura. E aí ele traz, a indicação do número da interação e o nome. Bom, antes de a gente partir especificamente para a questão, é interessante a gente relembrar, então, os conceitos de todas essas relações, essas interações que ele apresenta para a gente aí nessa primeira questão, tá? A primeira interação é a polinização, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho o que seria essa polinização, né? Então, a polinização nada mais é do que o transporte do grão de pólen, certo? De uma planta para outra, ou mais especificamente, de uma região da planta para outra. Aí vai depender do tipo de planta, enfim, que não seria interessante a gente discutir agora na questão, Não há necessidade. Mas então a gente fica com essa definição, que a polinização é o transporte do grão de pólen. Esse transporte ele pode se dar naturalmente, tá? Através, por exemplo, do vento, da água ou dos animais, insetos, pássaros, enfim. Ou ainda pode ser realizada intencionalmente pelo homem, tá certo? Bom, outro conceito que ele traz para a gente é o conceito de comensalismo, Então, o que seria esse comensalismo? É uma interação, uma relação, ecológica interespecífica, ou seja, entre espécies, na qual duas espécies de animais se encontram associadas com benefícios para uma delas, porém, sem prejuízo para a outra, certo? Tem, inclusive, semelhanças com outros termos que a gente vai ver mais para frente, tá? Outra interação que ele nos apresenta aí é a competição, O próprio nome sugere, a competição é a interação entre indivíduos que podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes, que vão disputar por algo, seja por alimento, por território, por luminosidade, pela fêmea, pelo macho, tá certo? Vamos aí observar outros 2 conceitos que ele traz, que são os conceitos de inquilinismo e epifitismo, tá? O inquilinismo é como se fosse o conceito geral, O inquilinismo é o quê? A relação ecológica interespecífica, também entre espécies, Na qual duas espécies de plantas se encontram associadas com benefícios para uma delas, porém sem causar danos para a outra. É muito semelhante ao que a gente viu de comensalismo. Exatamente porque o comensalismo é um tipo de inquilinismo, tá? Aí ele traz, junto do inquilinismo, o epifitismo, que é justamente também um exemplo de inquilinismo, entre duas plantas ou algas, na qual uma planta, que a gente chama de epífita, vive sobre a outra, que é o forófito, tá? E nessa relação, essa planta, a epífita, utiliza-se apenas de apoio, do forófito, mas ela não retira nutrientes desse forófito, tá? E ela também não estabelece um contato direto com o solo. Ela vive totalmente sobre a outra planta, ok? Temos ainda o conceito de parasitismo, que é a interação entre duas espécies, na qual uma delas, que a gente chama de parasita, vai se beneficiar da outra, que seria o hospedeiro, e nessa relação há um dano do hospedeiro, E esse dano ele pode ter maior ou menor importância, em muitos casos, podendo ocasionar distúrbios, doenças, e podendo, inclusive, levar à morte, tá? Ele nos coloca ainda o amensalismo,
tá? O que seria o amensalismo? Seria um tipo de relação ecológica entre duas espécies em que uma inibe ou impede o desenvolvimento da outra, seja por liberação de alguma substância, enfim, é o que a gente chama de antibiose, tá certo? Temos ainda o conceito de predação, que seria a relação ecológica em que uma espécie, né, a gente chama de espécie predadora, se alimenta de outra espécie de um nível trófico inferior, né, que seria o que a gente chama de presa. E essa interação é com o objetivo de sobreviver, né? Então, a predação é uma relação que a gente chama de desarmônica, né? Em que o predador se alimenta da presa, né? Como forma de sobrevivência, tá certo? E, por fim, ele traz aí o conceito de foresia, né? Que seria a associação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual uma espécie transporta a outra sem haver prejuízo, né, para nenhuma das espécies. Na verdade, se a gente observar, né, haveria benefício para a espécie transportada, tá ok? Então, diante desses conceitos, a gente consegue, né, observar o esquema que ele apresenta na questão e, consequentemente, responder a questão, tá? Vamos observar aqui, do lado esquerdo a gente tem a espécie A, do lado direito a espécie B, né? Nessa primeira relação que ele numera aí, né, número 1, ele fala que é uma relação positiva para ambas as espécies, tá? Tanto para a espécie A quanto para a espécie B. Então, se a gente observar lá nas alternativas, ele coloca como alternativas para a relação de número 1 a polinização, né? Basicamente, a polinização, que seria nos itens A e B, certo? Então, ok, polinização vai ser positiva para ambas as espécies, né? Então, a gente não eliminaria nenhum dos itens, nem A nem B, nem o C nem o D, porque ele não faz referência aí à relação de número 1, tá? Vamos observar agora a relação de número 2. Nas alternativas, o que a gente observa? Na relação de número 2, ele diz que é positiva para a espécie B, mas é uma relação neutra para a espécie A, tá? Ele coloca lá o 0, então indicando que é uma relação neutra, certo? E nas alternativas, ele coloca como opções, né, para a relação de número 2, o comensalismo e o epifitismo. Que faz sentido, né? Porque tanto o comensalismo quanto o epifitismo são interações, né? Que são positivas para uma espécie e são neutras para outra, tá? Então, a gente ainda continua aí entre os itens A e B, tá? Vamos analisar a relação de número 3. Ele fala, né? Ele mostra que a relação de número 3 é positiva para a espécie B, mas é negativa para a espécie A, né? E como opções para a relação de número 3, ele dá o parasitismo e a predação, certo? E, sim, faz sentido tanto o parasitismo quanto a predação, né, serem opções para a relação de número 3, né? Já que ambos, parasitismo e predação, são positivos para uma espécie e negativos para outra, tá certo? Então, entra aí nas possibilidades também os itens C e D, tá? Vamos analisar a interação de número 4. Ele fala que a interação de número 4 é neutra tanto para a espécie A quanto para a espécie B, tá? E aí, como opções, né, para interação de número 4, ele coloca para a gente o inquilinismo, tá? Então, o que a gente viu que é o inquilinismo? A gente viu que o inquilinismo é a relação, né, em que as espécies se associam com benefício para uma e sem dano para a outra, tá? Ele coloca aí que é neutra para ambas. Na realidade, há um benefício para uma das espécies, certo? Então, dizer que a relação de número 4
é inquilinismo, é incorreto. Daí a gente já eliminaria os itens B e C, tá? Então, a gente está aí entre os itens A e D de dado. Vamos analisar, então, a interação de número 5. O que ele está dizendo para a gente da interação de número 5? Que ela é neutra para a espécie B e que ela é negativa para a espécie A. Como a gente já eliminou o item C, né? A gente fica aí com a opção de que a relação de número 5 seria foresia. O que a gente viu que é a foresia? Associação entre indivíduos de espécies diferentes, né? Na qual um transporta o outro sem se prejudicar. Inclusive, comentei que era muito similar ao comensalismo, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem, na realidade, uma relação que é harmônica para um dos lados e para o outro lado é neutra. Ele fala no esquema, né, que para a espécie ela é negativa, na realidade seria positiva, tá certo? Então, dizer que a interação de número 5 é foresia, tá? Está incorreta, tá certo? Então, nesse caso, a gente eliminaria também o item D de dado. O que nos resta, né? Aí, como opção de resposta, o item A. Questão 2. A figura a seguir apresenta os resultados de experimentos de competição entre duas espécies de besouro do gênero Tribolium, o T. confusum e o T. castanho, criados em diferentes condições de temperatura, frio, moderado e quente, e umidade relativa do ar, seco e úmido. As barras apresentam o número máximo de indivíduos de cada espécie quando criada em cultivo isolado, ou seja, sem a presença da outra espécie. E os gráficos em pizza apresentam os percentuais de casos em que cada espécie venceu a competição quando criadas em culturas mistas, ou seja, as duas espécies juntas. Aí ele traz, né, o gráfico, tá? Em que ele mostra aí a quantidade de indivíduos, né? Como ele descreveu, as barras são o número, representam aí o número máximo de indivíduos de cada espécie, quando criados de forma isolada, né? E os gráficos em pizza representam o percentual de casos que cada espécie venceu a competição quando em cultura mista, tá? E aí, a partir da interpretação dos resultados apresentados na figura, é correto afirmar que, na letra A, ele fala: em todos os ambientes secos, Tribolium confusum é competitivamente superior. Então, vamos analisar aqui, ó, no ambiente seco e frio, Tribolium confuso, que é o cinza claro, ele é superior, né? Ele tem mais espécies, tanto quando cultivado, né, de forma isolada, quanto no gráfico em pizza ele domina, né, ou seja, na cultura mista ele também é superior, tá? No ambiente seco e de clima moderado, a gente tem que tanto em cultura isolada, né, o cinza claro é superior ao escuro, então Tribolium confuso é superior competitivamente, e também na mista, né, ele é superior. Veja que o cinza claro domina, que é bem mais expressivo do que o preto no gráfico pizza, tá? E no seco e quente também, certo? Tanto na barra, na cultura isolada, quanto na cultura mista, o Tribolium confuso, ele é competitivamente superior, ok? Então, a letra A já está correta, né? Vamos analisar os itens seguintes. Na letra B, ele fala: em todos os ambientes úmidos, o Tribolium castanho é competitivamente superior. Se a gente analisar o ambiente úmido e frio, né, já elimina esse item, porque no ambiente úmido e frio, no cultivo isolado, sim, né, o Tribolium castanho é superior, porém no cultivo, na cultura mista, né, com as duas espécies juntas, a gente vê que o confusum ainda é superior ao castanho, tá? Então, a análise
do ambiente úmido e frio, já eliminaria a letra B de bola, tá? No item C, ele fala: Tribólium castâneo atinge maior população em ambiente quente e úmido. Vamos lá, o Tribólium castâneo é o escuro, né? O preto, representado aí pelo preto. E ele fala sobre o ambiente quente e úmido, tá? Se a gente observar, a maior população de Tribólium castâneo não é no ambiente quente e úmido, e sim no ambiente moderado e úmido, né? No quente e úmido ele tem cerca de 40 K, né, que foi aí a medida que ele utilizou para o tamanho populacional de equilíbrio, e no ambiente úmido e moderado, ele já tem cerca de 50 K, certo? Então, o item C está incorreto. E no item D, ele fala que o Tribólium confusum atinge maior população em ambiente frio e seco. Vamos observar lá o ambiente frio e seco, em que a gente tem, né, a população de Tribólium confuso entre 20 e 30, né? Mais ou menos aí 25K, a gente pode falar. Mas se a gente observar no ambiente seco de clima moderado, né, essa população já chega em torno de 30K, certo? Então, também o item D está incorreto, tá? Então, a gente fica com a resposta da questão 2, que é o item A. Questão 3. A figura a seguir apresenta a variação temporal do número de espécies em uma comunidade com uma espécie de estrela do mar, controle, e outra da qual essa estrela do mar foi retirada, de forma experimental. Então, ele traz aí um gráfico em que ele relaciona os anos, né, na horizontal, e na vertical o número de espécies presentes. O que a gente observa? Na linha clara, né, na linha clara a gente tem aí a representação da quantidade, do número de espécies sem a estrela do mar, né, de forma experimental, e a situação controle na linha escura com a presença da estrela do mar. A partir da interpretação do gráfico, analisa as afirmativas sobre o papel da estrela do mar na comunidade. No item 1, ele fala que a estrela do mar seria um predador de topo. Mas o que seria, né, esse predador de topo, também chamado de superpredador ou predador alfa, é o tipo de predador que está no topo de uma cadeia alimentar. Ou seja, não existem outras criaturas acima deles, na cadeia alimentar, tá? E é importante a gente destacar que os predadores, de uma forma geral, eles desempenham um papel fundamental no controle das espécies de um ecossistema, né? Então, em outras palavras, sem os predadores, as espécies de animais das quais eles se alimentam, né, cresceriam em números de indivíduos praticamente sem controle no ambiente, certo? Bom, então, dito isso, né, analisando o gráfico, o que a gente vê? Que com a presença da estrela do mar, o número de espécies se mantém quase que constante e, na verdade, aumenta, né, ao longo dos anos. Sem a estrela do mar, o número de espécies cai drasticamente, certo? Então, o que a gente conclui, né, dessa observação? Que a estrela do mar, ela tem um papel-chave, né, e aí a gente já cai, portanto, no item 2, então, ela pode ser considerada uma espécie-chave, ela vai regular populações nessa comunidade, a gente vê que a presença dela não só aumenta o número de espécies, né, mas mantém esse número constante e um leve aumento, tá certo? E a gente pode sim afirmar que ela é um predador topo, mas como que ela é um predador topo se com a presença dela o número de espécies está aumentando e não diminuindo, certo? Isso por quê? Porque com a estrela do mar ela tem a sua presa específica, ela não vai se alimentar de todas as espécies de nível trófico inferiores ao dela, certo? Então, por isso que ela tem esse papel de regular, né? Sendo um predador topo, ela tem esse papel de regular o número de espécies, tá? Já na ausência da estrela do mar, a sua presa, né, direta iria aumentar a quantidade de indivíduos de forma descontrolada, né? O que iria
impactar diretamente nas presas de nível tróficos inferiores, tá certo? Isso aí causa, portanto, essa queda no número de indivíduos que a gente vê aí nessa linha clara, né, no experimento aí que foi realizado sem a estrela do mar, tá certo? Então, a interpretação do gráfico nos faz dizer que todas essas afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, tá? Portanto, a resposta da questão 3 é a resposta D de dado. Questão 4. A figura a seguir mostra o número de sobreviventes machos e fêmeas de uma espécie de esquilo ao longo dos anos, tá? Então, ele mostra aí um gráfico, né, em que na linha horizontal ele apresenta a idade, né, em anos, e na vertical ele traz o número de sobreviventes, né, em escala log, tá? Em escala logarítmica. E aí ele coloca, a partir da análise do gráfico para essa espécie de esquilo, é correto afirmar que, na letra A ele fala, a razão sexual da espécie é constante. A razão sexual entre machos e fêmeas, tá? Então, a gente vê, obviamente, claramente que não é constante, né? São duas linhas diferentes, né? Uma para macho e outra para fêmea, dois gráficos diferentes, tá? Que, obviamente, né, variam, ok? Então, a letra A está incorreta. Na letra B, ele coloca, fêmeas são menores do que machos. Na verdade, a gente não pode inferir nada sobre o tamanho, tá? O gráfico nos traz informações sobre o número de sobreviventes, de indivíduos vivos, certo? Não fala nada sobre o tamanho, então a gente não tem como afirmar somente com os dados do gráfico o item B, certo? Então, o item B também a gente já exclui. No item C, ele fala, fêmeas têm taxa de mortalidade praticamente constante, tá? Então, vamos observar aí, ó, a gente tem no ano 0, 1.000 sobreviventes, certo? Log de 1.000. E se você observar cada ponto, né, em que ele fez essa medida, tá? A distância entre os pontos é, de fato, praticamente constante, certo? A gente só vai ter uma pequena diferença lá entre os anos 8 e 9, mais ou menos, né? Que a gente vê que tem uma variação maior, tá certo? Mas a cada ponto que é representado aí por essas bolinhas, né? No gráfico das fêmeas, realmente é praticamente constante, tá certo? Então, a gente ficaria aí com a resposta da questão 4, que é o item C. Mas vamos ainda analisar o item D, tá? Ele diz no item D que machos e fêmeas têm a mesma longevidade. Isso aí claramente não é verdade, né? Se a gente observar os dois gráficos, são gráficos diferentes, macho e fêmea, tá? E a gente vê que os machos, eles morrem, né? Numa quantidade de anos muito menor do que as fêmeas. Então, as fêmeas têm uma longevidade maior, tá certo? Então, a gente elimina também o item D de dado. Ficamos, portanto, com a resposta da questão 4, que é o item C de casa. Questão 5. A figura a seguir apresenta o comportamento de 4 variáveis ao longo de uma sucessão ecológica. Então, ele traz um gráfico, né, em que ele relaciona o tempo com unidades arbitrárias e representa aí essas 4 variáveis através de linhas, né? Uma linha tracejada, uma pontilhada, uma cinza mais clara e uma preta, certo? E aí ele pergunta, a curva indicada pela letra X, que é a preta, a linha preta, cheia, representa letra A, biomassa, B, produtividade primária local, produtividade primária líquida ou respiração. Bom, interessante a gente destacar aqui o conceito de
Sucessão ecológica, tá certo? Então, a sucessão ecológica nada mais é do que o processo ordenado da instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Então, ela acontece em um determinado tempo, né, e vai findar, vai terminar quando se estabelece ali naquela área uma comunidade estável. E aí a gente pode dar um exemplo simples de uma rocha nua, tá certo? Então, o conjunto de condições para que plantas e animais sobrevivam ou se instalem nessa rocha são muito desfavoráveis, certo? Então, a iluminação direta causa altas temperaturas naquela rocha, a ausência de solo dificulta a fixação de vegetais, a água das chuvas não se fixa e rapidamente evapora. Então, os seres vivos que serão capazes de se instalar nesse tipo de ambiente, eles devem ser muito bem adaptados e pouco exigentes, né? E nesse caso, a gente tem quem? Os líquens, né? Que são a associação entre cianobactérias e fungos, que conseguem sobreviver apenas com água, luz e pouca quantidade de sais minerais. Tá? Esses líquens, por serem os primeiros seres a se instalarem nesse ambiente, são chamados de organismos pioneiros, tá? E a atividade metabólica deles vai lentamente modificando as condições iniciais daquela região. Eles vão produzir ácidos orgânicos que vão corroendo gradativamente aquela rocha e vão formando, através da erosão, as primeiras camadas de solo, tá? E isso, ao longo do tempo, vai formando um tapete orgânico que enriquece o solo e deixa esse sólido úmido e rico em sais minerais. A partir de então, as condições, né, que eram inóspitas, agora já não são tão desfavoráveis assim, né? E isso permite o aparecimento de plantas de pequeno porte, como as briófitas, né? Por exemplo, os musgos, que são plantas que necessitam de pequena quantidade de nutrientes para se desenvolverem e atingirem o estágio de reprodução. Tá? Então, a partir do surgimento dessas briófitas, a gente vai tendo novas e constantes modificações, né? Sucedendo-se aí, permitindo o aparecimento de plantas um pouco maiores, como samambaias e arbustos, tá? E também começam a aparecer pequenos animais, como insetos e moluscos. Então, etapa após etapa, tá? A comunidade pioneira, né? Aqueles organismos pioneiros vão evoluindo até que a velocidade do processo começa a diminuir gradativamente. Por quê? Porque chega um momento em que esses organismos eles atingem um ponto de equilíbrio. E nesse ponto, a sucessão ecológica atinge o seu desenvolvimento máximo compatível com as condições físicas do local, tá certo? Então, essa comunidade, né, nesse ponto, a gente tem a etapa final do processo de sucessão, que é o que nós chamamos de comunidade clímax. Então, durante todo esse processo, o que a gente observa? Que há um aumento progressivo, tanto na biodiversidade, na quantidade de espécies, como também na biomassa total, que nada mais é do que toda a matéria orgânica, seja ela de origem vegetal ou animal, que pode, né, ser utilizada na produção de energia, tá? Então, essa biomassa ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeira, restos de alimentos, excrementos, né? Então, isso aí, numa sucessão ecológica, visivelmente a gente consegue perceber, né, que aumenta, tá? Então, a biomassa, ela está em crescente numa sucessão ecológica, certo? Mas embora a gente tenha, né, a gente perceba essa biomassa total crescente e também uma crescente na biodiversidade, a gente tem algumas diferenças em relação à produtividade primária, tá? E aí a gente tem a produtividade primária bruta, né, que é o total de matéria orgânica produzida. Na comunidade clímax, ela é grande, tá? Inclusive, é maior do que as comunidades antecessoras. Entretanto, a produtividade líquida é próxima de zero, né? Pois toda a matéria orgânica que é produzida é também consumida pela própria comunidade.
E é justamente por isso que uma comunidade clímax é estável, né? Ou seja, ela não está mais em expansão, tá? Então, resumindo, né, o que a gente percebe? Que numa sucessão ecológica, a biomassa e a produtividade primária bruta, juntamente com a biodiversidade, aumentam, né? Enquanto que a produtividade primária líquida, ela diminui até mesmo chegando próximo a zero, ok? E aí ele pede na questão exatamente a curva indicada pela letra X, né? Ou seja, exatamente a curva que a única, né, variável que diminui ao longo do tempo. Então, isso nos dá aí como resposta da questão 5 a letra C, que é a produtividade primária líquida, como nós vimos, é o que diminui ao longo do tempo, tá? Na D, ele fala em respiração. Bom, aí é meio que uma lógica, né? Se a gente está aumentando a biodiversidade, o número de espécies, obviamente também essa variável respiração, ela vai aumentar, tá? Então, de fato, a resposta da questão 5, nós ficamos com a letra C de casa.